Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em breve, se Deus quiser, nós vamos cantar essa música que os irmãos acabaram de tocar. Espero em Deus que nós o façamos muito em breve. A letra é linda e é muito edificante para as nossas vidas. Antes que nós comecemos o nosso trabalho de culto, eu sei que vocês já deram uma olhadinha ao redor. Essa noite fria ainda tem algumas pessoas vindo para a igreja. Vamos nos olhar, vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus, que bom. Ainda antes de passar aqui para a nossa ordem de culto e para o início do nosso trabalho de culto, todos devem ter acompanhado essa crise que nós tivemos essa semana, com muitíssimos comentários a respeito de uma menininha que passou por um problema muito grave e que, olhando assim pela superfície do problema, nós imediatamente tendemos a fazer o nosso juízo, dizendo se aquilo foi certo ou se aquilo foi errado. Irmãos, para nós emitirmos juízo sobre casos tão complexos como esse, nós temos que conhecer bastante, profundamente o que está acontecendo, o que aconteceu. Portanto, vamos tentar evitar o pronunciamento de uma opinião antes de sabermos realmente quais são os fatos. Porque nós podemos emitir opiniões precipitadas e, com isso, sermos contrários ao que aconteceu, porque a regra geral é esta: sermos contrários ao aborto. Mas a regra geral apresenta algumas poucas exceções. E nós não sabemos, por não termos examinado perfeitamente o quadro, se aquele caso se enquadra numa das exceções. Então, antes de emitirmos opinião, vamos conhecer mais profundamente o que aconteceu. E se não pudermos fazer isso, vamos nos colocar à parte da opinião, pedir a Deus graça, pedir a Deus arrependimento para os envolvidos e que aqueles que conhecem o Senhor Jesus compartilhem o Evangelho com essas pessoas que certamente estão passando por uma terrível crise nas suas vidas. Vamos continuar estudando o Evangelho de João. Peço que você abra sua Bíblia lá. O Evangelho de João, no seu capítulo 8. Cada página que nós viramos no Evangelho de João é uma bênção para a nossa vida. Que riqueza de palavra. Não que outros textos não sejam assim, mas alguns deles demandam outros tipos de estudo, como as genealogias e as histórias do Antigo Testamento. Estudar o Novo Testamento e os Evangelhos é sempre enriquecedor e o conhecimento salta aos olhos. Algumas vezes nos dá um pouco mais de trabalho para que leiamos o texto com os olhos de quem quer realmente conhecê-lo e não só passar pelas palavras. E hoje nós vamos ler um verso, o verso 12 do capítulo 8 de João. E evidentemente não ficaremos só nele, mas será fundado neste verso todo o nosso estudo, toda a nossa pregação. João capítulo 8 é o verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quando nós pensamos neste verso, nós tendemos a pensar tão somente no efeito da luz. Tendemos a pensar que a luz, ao chegar, transforma as coisas e nós pensamos agora aquilo que poderia estar errado passou a estar certo. Entretanto, a luz ela vai exercer os seus efeitos não imediatamente, de maneira transformadora. Haverá um processo nesse realizar da luz. E para que nós entendamos melhor aquilo que o verso 12 nos ensina, precisamos mais uma vez nos localizar no texto que nós vamos estudar. Na semana passada nós estudamos sobre a terceira via, e talvez você se lembre sobre isso. Apedreja? Não apedreja? O que fazer? Agora que o ovo de Colombo foi posto de pé, fica fácil. Ele diz: aquele de vocês que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. A terceira via.
E a terceira via apresenta graça para a mulher pecadora, para a mulher adulta. E ela se completa por meio da frase: vá e não peques mais. A conversão é o nascimento do processo de santificação. Mas esse texto se desenvolve, você pode ver comigo, por conta da situação em que Jesus se colocou, e o verso 1 e o verso 2 do capítulo 8 nos mostram qual é esta situação. Veja lá, João 8, 1 e 2. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Esses dois versos têm muita informação, meus irmãos. Está aí projetado, espero que vocês consigam ler o que está escrito ali. O Senhor Jesus é aquele que está no templo ensinando como era o seu costume, e o fazia de uma maneira tranquila, posicionado para o ensino, assentado. Primeiro nós observamos então que ele o fazia com autoridade. Ele foi de madrugada, verso 2, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. O povo foi sem dúvida ao templo, mas foi para ter com ele, foi para ouvir a palavra de autoridade do Senhor Jesus. Esta palavra de autoridade o diferenciava das demais pessoas. Há texto nos evangelhos em que isto é observado. Ele não fala como os escribas, ele fala como quem tem autoridade. Você se lembra do Sermão do Monte? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ele explicava a palavra muito estudada pelas pessoas, e ele dizia o seu real significado. Ele falava não baseado em autores. Na semana passada eu trouxe aqui um compêndio, um livro grosso, um comentário de João, escrito por William Hendrickson. O Senhor Jesus era o proprietário, o dono da informação. Eu preciso me fundamentar em autoridades. Ele era e é a autoridade. As pessoas puderam ir ao templo para ouvi-lo. Isso é muito importante, porque é ouvindo ao Senhor Jesus, depois daquela interrupção que foi feita, e já já nos recordaremos dela um pouco melhor, que Jesus continuou dizendo o que está no verso 12. Então esses dois versos, eles têm um encadeamento perfeito com o verso 12, a posição de autoridade do Senhor Jesus, ensinando aqueles que foram até ali no templo para ouvi-lo. A segunda coisa que você vê aí é que é o ensino. Ele não foi lá comentar política, ele não foi lá falar de futebol. Por favor, compreendam a diferença de tempo quanto ao futebol que não havia então e que há agora. O Senhor Jesus não foi comentar alguma coisa engraçada com as pessoas, ele foi ensiná-las. Provavelmente uma situação próxima da que nós temos aqui, entretanto com um pregador que tinha toda a autoridade. E as pessoas estavam próximas dele, e ele dizia coisas para que elas ouvissem, atentassem, para que aprendessem e seguissem no caminho daquele que ele havia ensinado. Esta manhã foi publicado um vídeo com um ensino sobre Provérbios capítulo 2. Se você não pôde ainda assisti-lo, assista, atente na pregação, no estudo de Provérbios 2. O resumo daquela mensagem é: aos redimidos, o Senhor concede algumas características em favor de lhes dar mais sabedoria. E essas características você verá lá em Provérbios 2, estudando por meio daquele vídeo. O Senhor abençoa aqueles que param para ouvi-lo e que lhe dão atenção, que querem aprender. Ele foi lá para ensinar. As pessoas foram lá para ouvi-lo. E também a expressão dedicação, número 3. Dedicação está aí registrada na palavra assentado. Assentado. É possível que você já tenha tido um estudo com alguém que não parava quieto no seu lugar.
uma conversa com alguém que fazia várias coisas ao mesmo tempo. Ela, vez por outra, te olhava, mas na maior parte do tempo ela ficava fazendo outras várias coisas. E ao fazer várias coisas, você talvez tenha se sentido, puxa, ela não está dando a menor atenção ao que eu estou fazendo. Ela está falando comigo no tempo que resta. O Senhor Jesus foi até lá e se assentou. Ele mostrou bem o que ele tinha ido fazer. Ele foi ensinar. Não tinha pressa. Não tinha outras atenções roubando os seus olhos. Ele se assentou e ensinou. Tenha isso como lição da parte de Deus. Aquilo que você for fazer, pare para fazer. E quando é questão de aprender e ensinar em relação às coisas de Deus, pare. É por isso que alguns pregadores, e eu estou fazendo agora isso indiretamente, pedem para você desligar aquilo que está no seu bolso, para que não haja grandes movimentações na Assembleia. Já pedi certa vez para os irmãos do conselho para nós fecharmos essa porta aqui do fundo, para as pessoas irem tomar água dando a volta e não passarem por aqui. Por quê? Para ajudarmos as pessoas a não terem a sua atenção roubada, porque o momento do ensino é também o momento do aprendizado. Então as pessoas se dedicam a isso. Vamos fazer o bem para a glória de Deus. E por fim, a quarta característica era a sua acessibilidade. O Senhor Jesus poderia ter feito aquilo que outros já haviam feito antes. Ir até o alto de uma montanha e começar a falar longe das pessoas. Lembre-se, quando ele proferiu o Sermão do Monte, ele estava sendo seguido por muitos. Então ele foi até um lugar para poder ser ouvido. Mas alguns vão até o monte sozinhos e esperam que as pessoas vão até lá porque eles estão no monte. Alguns se escondem em suas casas. Hoje em dia, nós fazemos os nossos vídeos para divulgar a palavra do Senhor e tentamos fazer com que as pessoas nos divulguem, a fim de que a palavra vá adiante. Mas as pessoas não divulgam. Então nós ficamos como que gravando vídeos para que o computador nos assista. É preciso que nós sejamos acessíveis. A mídia eletrônica hoje é um meio de acesso. Entretanto, o Senhor Jesus, sem a mídia eletrônica, ia para o lugar onde as pessoas estavam. Ia para o lugar onde elas iriam adorar. Então, já que elas vão para lá, é para lá que eu vou. Fica aqui o recado para você passar adiante os vídeos que recebe, a fim de que isso se torne acessível às pessoas pelos meios que nós temos hoje no meio da pandemia. O Senhor Jesus, então, era a autoridade. Foi até lá para ensinar. Ele fazia isso de maneira dedicada, esperamos que não só no seu ensino, mas também daqueles que foram aprender, e fazia isso de maneira acessível. Ele estava presente onde as pessoas passavam. O próximo ponto que nós temos que ver, nosso texto nos mostra que havia personagens na história dos versos 1 a 11, em particular do 3 ao 11, que estavam nas mais densas trevas. Tanto os escribas e os fariseus, quanto os adúlteros, embora só a mulher tenha sido apresentada ali. Pessoas que viviam na escuridão. Isso me faz lembrar lá de Atos capítulo 17, quando o nosso irmão Paulo falava aos filósofos estoicos e epicureus e dizia que Deus estava presente, se é que eles pudessem, tateando, procurar e encontrá-lo. As pessoas estão em trevas e nem mesmo tateando poderão procurar e encontrar a Deus. As pessoas nas suas mais densas trevas conseguem tão somente sentir aquilo que está mais próximo de si. Alguns têm uma sensibilidade melhor e maior nas mãos e percebem mais longe, percebem melhor as temperaturas, as rugosidades, mas apenas percebem melhor aquilo que está ao alcance das mãos. Estão nas trevas. Fariseus, escribas, gente estudada no escuro. Gente que não enxergava aquilo que estava diante dos seus próprios olhos. Por quê? Porque estavam imersos nas suas próprias trevas.
Cristo disse no versículo 12, nós já lemos e vamos nos referir a isso logo mais, que Ele é a luz do mundo, mas algumas pessoas estão com vendas tão grossas que a luz brilha e elas não enxergam nem a luz que dele emana, nem as coisas por ele iluminadas. Continuam tateando, fariseus e escribas, com o seu conhecimento, estavam nas trevas. E os adúlteros? Os adúlteros é fácil que nós observemos em que trevas estavam. Estavam nas práticas dos seus pecados socialmente reconhecíveis. Os fariseus e os escribas também estavam nos seus pecados, mas eram pecados que a sociedade não percebia. Eram pecados camuflados de santidade, de bondade. Eram sepulcros caiados. Eram podres com aspecto belo. Os adúlteros eram podres com aspecto feio, repugnante. Mas ambos estavam longe do Senhor. Ambos estavam nas trevas. Eles viviam nas trevas. O Senhor Jesus, ao falar no versículo 12, certamente se refere a estas pessoas da situação que precedeu o seu discurso. Ele, assentado no templo para que se dedicasse ao ensino, foi interrompido por um juízo a emitir. Ele não emitiu juízo, embora tivesse provocado juízo interno nesses dois grupos de pessoas. Você se recorda? As pessoas que queriam apedrejar julgaram-se a si mesmas e saíram. A mulher, constrangida pelo seu pecado, julgou-se a si mesma. E o Senhor emendou: então vá e não peques mais. O Senhor não emitiu juízo, mas houve juízo. E agora o Senhor vai apresentar algo que vai além do juízo. Ele vai falar sobre a revelação das trevas no mundo. Sim, meus irmãos, quando nós falamos de trevas, nós estamos falando de um lugar que, por causa da escuridão, ficou desarrumado, ficou mal cheiroso, ficou empoeirado, ficou largado aí por muito tempo. Sabe aqueles quartos que nós fechamos pensando que com isso eles ficaram limpos? E depois de alguns meses a gente vai lá e abre e fala: tá, moço, de onde veio essa poeira? De onde vieram esses bichos para fazer essas teias de aranha? Como é que entrou cupim aqui para poder atacar esse móvel? E entrou, e aconteceu, e decaiu a situação daquilo. Quando a gente abriu a porta do quarto e acendeu a luz, foi que a gente viu aquela situação presente naquele quarto. Logo, a luz que o Senhor Jesus traz vai culminar na arrumação do quarto, mas ela passará por algumas situações anteriores. Vamos observar isso com carinho. Quando a luz chega até o quarto, alguns vão imaginar dentro de si mesmos: a luz acendeu, o quarto se arrumou. Na hora que você mexeu no interruptor, as teias de aranha sumiram, a poeira foi toda espanada, os tecidos que estavam empoeirados agora estão limpos, você pode deitar sobre eles, não há fungos para você limpar, não há nenhum animalzinho, nenhum insetozinho debaixo da cama. É uma poção mágica a luz. Não, irmãos, não é. Quando a luz do Senhor chega, ela chega revelando o que está sujo. Ela não é transformadora de imediato. Ela não faz em você aquilo que você tem que fazer. Ela não é então uma poção mágica. Letra C, número 1. Abriu, acendeu a luz do Senhor e pronto! Sítio do Pica-Pau Amarelo, pirlim pim pim. Não nos tornamos super fortes de repente. Me lembrei agora do Asterix. Não toma lá aqueles 3 golinhos e sai batendo em romano. Não é uma poção mágica. A luz
não é transformadora dessa maneira. Há muito trabalho seu a ser feito. A luz vai mostrar que a nossa autossuficiência, na verdade, não existe. O quarto não se limpa a si mesmo. Quer pensar numa coisa mais fácil de você compreender? Geladeira. Algumas cabeças balançaram aqui. Deixa a geladeira fechadinha, isoladinha, geladinha, tranquila e abra depois de uma semana sem mexer nela. Você vai dar um passo para trás e virar a cabeça. Mas não é para conservar? Era, mas nem tanto assim. Ela não é autossuficiente. Precisa de intervenção. O que mais? Ela não é autojustificada. Quando a luz do Senhor vem, ela mostra para a gente que nós não nos bastamos e que nós não nos justificamos a nós mesmos. Os fariseus e os escribas pensavam justificar-se a si mesmos. Pensavam bastarem para si mesmos diante de Deus. A luz chega, fica evidente que isto não é assim. Mas alguns continuam cegos. O que mais? Número 4. Ídolos do coração. Quando a luz se manifesta em nossas vidas, nós começamos a identificar que nós gostamos de certas coisas que ofendem a Deus. Nós não queremos largá-las. Nós gostamos da nossa estética pessoal. Eu quero ser o mais bonito. Ao menos o mais bonito possível. E se alguém te perguntar por quê, se estiver no meio da igreja, talvez você responda: para a glória do Senhor. Pelo meu sorriso, você já sabe o que eu penso disso, não é? Nós temos ídolos em nossos corações. Por que estudamos? Porque eu quero ser alguém na vida. Mas você está no meio da igreja agora. Qual é a resposta certa? Para a glória do Senhor. Nós vamos revelando por esse tempo de raciocínio para a aplicação daquilo que nós mais amamos, para a glória de Deus em algum momento, quando respondemos, qual é de fato o ídolo do nosso coração. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos sucesso, nós queremos dinheiro, e vamos dizer que é para a glória de Deus. São ídolos. Pessoas são ídolos. Passando alguns exemplos em minha cabeça agora, eu temo escandalizá-los. Mas às vezes nossos ídolos são nossos parentes. Eu estou pronto a falar do Senhor Jesus. Estou pronto a dizer da sua grandeza e da sua glória para quem eu não conheço. Mas para os meus parentes, eu preciso continuar sendo socialmente aceito. Mas eu vou falar do Senhor Jesus, mas não vou fazer aquela confrontação tão intensa. Puxa, nós vamos almoçar juntos. São ídolos do nosso coração. E nesse caso, os ídolos são os parentes e somos nós também. Porque nós queremos ficar bem com os nossos parentes. Irmãos, a lista de ídolos é interminável. Tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus na sua vida. Complete a sua lista aí. Quando a luz do Senhor chega, nós começamos a discernir e começamos a buscar, pela graça de Deus, cancelar os itens da nossa lista de ídolos do coração. A luz do Senhor chega e nós temos que nos conscientizar. Não é uma poção mágica. Há muito trabalho a fazer. A luz chega e nós temos que perceber. Nós não somos suficientes para isso. Precisamos do seu socorro. Mas é o seu socorro com o meu trabalho.
A luz do Senhor chega e agora eu percebo, eu não vou me justificar a mim mesmo. Eu preciso da justiça de Cristo. Isto é completamente feito por Ele, mas eu preciso me submeter ao seu senhorio. Acabamos de ver sorrisos do coração e vimos isso de maneira muito breve, parcial. E por fim, o embotamento mental. Quando a luz do Senhor chega diante de nós, nós começamos a nos dar conta, irmãos, de que nós não entendemos a realidade ao nosso redor. Nós estamos prontos a dizer o que as coisas são ou o que as coisas não são, até que o Senhor ilumine a nossa mente. Então nós começamos a nos calar, e a pensar, e a buscar na palavra a resposta, porque se nós não julgarmos o mundo segundo a palavra de Deus, nós falaremos de maneira prematura, e poderemos emitir um juízo indevido sobre certas coisas. O caso da menina dessa semana é um deles. A cada situação, a cada juízo ético que você tiver que proferir, a cada dilema que você tiver que resolver, seja pessoal, íntimo, seja no meio da sociedade, da família, da igreja, não importa. Você precisa parar para pensar segundo as Escrituras antes de responder. E antes que a luz do Senhor chegue sobre você, você vai rapidamente dizer o que você pensa a respeito de qualquer coisa. Aborto, eu acho isso. Relacionamento sexual antes do casamento, eu penso assim. Pensemos na igreja, dízimo, eu acho assim. E fazemos os nossos juízos. E eu disse algum exemplo dentro da igreja, porque dentro da igreja tem muita gente nas trevas, irmãos, sem conhecer a Cristo, achando que porque está nesse ambiente, está salvo, está ganhando créditos com Deus. Não está. A luz do Senhor chega e você começa a perceber, opa, eu preciso ser mais prudente na emissão dos meus juízos. Eu preciso estudar mais a palavra de Deus para saber o que ela ensina sobre isso, antes de dizer é certo ou é errado. Porque se eu não fizer assim, demonstrarei que continuo nas trevas e com a minha mente embotada, travada nas minhas convicções pessoais, ainda carnais e anticristãs. De modo que, quando a luz chega, ela mostra coisas como essas, mostra outras. Eu espero que os irmãos estejam identificando algumas dessas coisas que a luz do Senhor tem tornado visíveis na sua vida, para que você não pare nas trevas, mas iluminado, trabalhe com esta luz a favor da tua própria santidade diante de Deus. Então nós veremos que há esse processo, o processo da letra D. Quando nós lemos, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós temos que compreender que a luz chegando até nós, o Senhor Jesus se manifestando de maneira salvadora sobre nós, implica que uma vez salvos, nós enxerguemos aquilo que está podre em nós. Os nossos pecados são perdoados, mas há muita cura para acontecer ainda. A minha doença está curada, ok, mas precisamos cicatrizar as feridas, precisamos aprender a andar, precisamos, depois de estarmos enxergando, lavar o nosso rosto no poço de Siloé com mais água, não só para tirar o lodo dos nossos olhos, tomar um banho de verdade, ficarmos limpos. Precisamos trabalhar por isso, enxergar, discernir, limpar, preservar. A luz, ao chegar, nos permite enxergar então onde estamos. Onde você está, meu irmão? Me refiro à sua situação moral na existência. A luz de Cristo chegou sobre você. Onde você está? Se o Senhor iluminou a tua vida, é hora de parar e pensar: em que posição estou? O que tenho feito da minha vida?
E uma vez que estou nessa posição agora, para que lado irei? Perceba que para isso é preciso discernir. O que vou fazer com o meu casamento? O que vou fazer na educação dos meus filhos? O que vou fazer? Que emprego vou procurar? Uma vez trabalhando, como vou desenvolver o meu trabalho, o meu esforço naquele lugar? Cada um desses pontos da sua vida e muitos outros implicam discernimento sob a luz do Senhor. A luz do Senhor, essa imagem eu queria mostrar isso, um quarto totalmente desarrumado e que começou a ser parcialmente iluminado. Pena que a nossa luz desse ambiente não permite ver a figura que temos ali. Mas aquele quarto desarrumado, uma vez iluminado, pode ser arrumado. Pode ser arrumado. Discernindo, será limpo. Sendo limpo, você não pode acreditar que porque uma vez aquilo foi feito, isso ficará assim para sempre. Você já deve ter ouvido falar daquelas igrejas que têm apelos semanais. Há igrejas até que se reúnem mais de uma vez por dia e que têm apelos por horário, vários apelos diários. E algumas pessoas, que na igreja católica seriam chamadas de carolas, não confundir com o modelo daquele carro, carolas, elas, quando chamadas, sempre se apresentam. Quem quer ter uma nova vida com Cristo? Eu quero. Então vem orar, irmão. Na próxima vez, vem o mesmo irmão. Ele quer ter uma nova vida com Cristo a cada 30 minutos. Ele não faz uma manutenção daquilo diante de Deus. Ele está sempre começando. Ele não progride. Ele não avança. Algumas pessoas imaginam que a vida cristã é sempre o nascimento da salvação. Irmão, se você já creu em Cristo, pensa aí há quanto tempo faz isso? Será que quando você creu em Cristo, foram expostas as tuas sujidades, a tua podridão, os teus desvios, e você, tendo visto aquilo, passou então a ter condição de limpar? Ou continuou nas mesmas práticas? O Senhor Jesus é a luz do mundo, sim. Quem me segue, diz ele, não andará em trevas. É preciso segui-lo. Não basta falar, eu creio em Jesus Cristo, sentar aqui, ele continua o caminho e você fica sentado longe dele. Precisa acompanhar, precisa continuar debaixo da luz, precisa continuar discernindo e trabalhando pela limpeza da vida. Isso não é uma coisa que acontece um dia, é a vida inteira, mas ela não começa todo dia, ela começou e vai continuar. Está continuando com você? Pois então, o Senhor, por meio dessa luz e com o trabalho teu em favor da santificação, preservará a tua pureza. Eu vou repetir para que fique muito claro. Quando você creu no Senhor Jesus, os teus pecados foram perdoados. Mas ele diz: vá e não peques mais. É preciso trabalho para isso. Preciso empenho. Não é automático. É submissão. É leitura da palavra. É manutenção da cabeça debaixo da luz, os olhos abertos, seguindo o nosso Redentor, enxergando, discernindo, limpando, preservando. Que você então, ao olhar para esse versículo 12, que pode ser pregado de muitas outras maneiras, se lembre, meu irmão e minha irmã, que iluminada a tua vida, agora há muito trabalho a fazer. Fariseus, escribas, continuam no escuro. Mulher adúltera, arrependida, vá e não peques mais. Em um desses dois grupos você está. Que Deus te abençoe.